Você já parou para pensar no que realmente está por trás das ambições da Rússia? Em 2008, o mundo viu a Geórgia ser invadida em questão de dias. Mas essa foi apenas uma peça em um jogo muito maior. Será que Moscou está disposta a arriscar tudo para controlar não apenas uma região, mas para reafirmar seu poder no cenário global? A Geórgia, um pequeno país no Cáucaso, é mais do que um simples ponto no mapa. É um corredor estratégico que conecta o Oriente ao Ocidente e controla rotas de energia vitais para a Europa. E a Rússia, com seu desejo crescente de recuperar sua antiga glória, pode estar de olho em uma nova investida. Mas por quê? Neste vídeo, vamos desvendar as verdadeiras motivações por trás da guerra de 2008 e as razões que podem levar a Rússia a tentar dominar o mundo novamente, começando pela Geórgia. O que está em jogo e o que isso significa para o resto do planeta? Não perca! Antes de falarmos sobre mais uma possível invasão russa, precisamos esclarecer uma confusão que, acredite, muita gente faz. Sim, existem duas Geórgias no mundo. É comum as pessoas se perderem quando ouvem falar das Geórgias. Talvez você já tenha escutado sobre uma delas e ficou em dúvida sobre qual estavam mencionando. Ou quem sabe, nem sabia que existiam duas Geórgias por aí. Vamos facilitar. A primeira é a Geórgia dos Estados Unidos, aquele estado no sudeste do país, conhecido por suas belas paisagens e rica cultura. A segunda, e a nossa estrela de hoje, é a Geórgia europeia, um pequeno país no extremo leste da Europa que já fez parte da antiga União Soviética. Historicamente, a Geórgia passou por altos e baixos que moldaram o seu destino. Por muitos anos esteve sob o domínio do Império Russo, sofrendo influências culturais e políticas, mas sempre mantendo sua identidade única. Após um breve período de independência no início do século XX, a Geórgia foi novamente anexada pela União Soviética em 1921. Durante o período soviético, a Geórgia viveu momentos de repressão e controle, com um personagem central nessa história: Joseph Stalin. E aqui vai uma curiosidade interessante. Stalin, cujo nome verdadeiro era Iosif Vissarionovich Djugashvili, nasceu em Gori, uma cidade bem no coração da Geórgia, lá em 1878. Ele subiu rápido nas fileiras do Partido Comunista e, após a morte de Vladimir Lenin em 1924, se tornou o líder supremo da União Soviética. Apesar de suas raízes georgianas, Stalin não teve muita consideração pela sua terra natal enquanto esteve no poder. Na verdade, ele chegou até a mudar seu nome. Deixou de lado o apelido georgiano Koba e adotou o nome russo Stalin, que significa Homem de Aço. Durante o governo de Stalin, a Geórgia enfrentou um controle ainda mais rígido do governo central soviético. O Partido Comunista impôs políticas severas para consolidar seu poder, reprimindo qualquer forma de resistência. O idioma georgiano foi suprimido em favor do russo, e muitas figuras importantes da Geórgia foram perseguidas. A relação entre Stalin e a Geórgia se tornou ainda mais tensa durante a Segunda Guerra Mundial. Suspeitando que a Geórgia pudesse ter simpatias pró-alemãs, Stalin ordenou deportações em massa, incluindo georgianos, para outras partes da União Soviética. Agora, aqui vai algo curioso. Apesar de tudo isso, Stalin ainda é lembrado com certa admiração na Geórgia. Nas ruas de Tbilisi, a capital do país, você pode encontrar souvenirs e até estátuas do ditador. Pesquisas mostram que uma parte significativa da população ainda sente orgulho de Stalin. Para se ter uma ideia, existe até um museu dedicado a ele em sua cidade natal. Seria isso uma espécie de síndrome de Estocolmo coletiva? Quem sabe? O fato é que ele ainda é motivo de orgulho até para as gerações mais jovens. Ah, e só para esclarecer, a síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa, após passar por situações de intimidação, medo ou agressão,
começa a desenvolver empatia e até sentimentos de amizade ou amor pelo agressor. Mas agora que você já sabe de qual Geórgia estamos falando, vamos seguir com a história. Por que a Rússia quer invadir a Geórgia novamente? Bom, a resposta simples é domínio e poder. Mas, claro, é um pouco mais complicado do que isso. Se algum dia você ouviu falar que Putin quer recriar a antiga União Soviética e achou que era exagero, talvez não seja. E vamos explicar por quê. Desde o fim da União Soviética, o Cáucaso virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez geopolítico. As antigas repúblicas soviéticas, incluindo a Geórgia, estão em uma disputa constante para descobrir quem realmente são e para onde querem ir. Enquanto isso, a Rússia faz de tudo para manter sua influência na região. E adivinha onde essa disputa pega fogo de verdade? Na Geórgia, um pequeno país cercado por montanhas que sempre esteve no centro dessa briga. A relação entre a Rússia e a Geórgia é como aquela amizade que já teve altos e baixos, mas que hoje em dia é mais tensão do que qualquer outra coisa. Desde que a Geórgia foi anexada pelo Império Russo no século XIX, passando por um curto período de independência após a Revolução Russa, até cair de novo sob o controle soviético, os georgianos nunca pararam de lutar por sua autonomia. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, a Geórgia finalmente recuperou sua independência. Mas aquela tensão com a Rússia, essa nunca desapareceu. As coisas esquentaram de vez em 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia. A justificativa russa foi que eles estavam protegendo as populações separatistas em Ossétia do Sul e Abecásia. Agora, o que isso significa? Bem, populações separatistas são grupos dentro de um país que não se sentem representados ou protegidos pelo governo central e, por isso, desejam se separar e formar seu próprio estado. Em Ossétia do Sul e Abecásia, esses grupos querem se desligar da Geórgia e, na maioria dos casos, se aproximar da Rússia. Na prática, esse conflito de 5 dias terminou com a Rússia tomando controle dessas regiões. Até hoje, a Geórgia não conseguiu recuperar essas áreas e as relações entre os dois países continuam extremamente tensas. E aqui está o ponto de atenção. Muitos acreditam que a Rússia está se preparando para invadir a Geórgia novamente. Mas por que a Rússia faria isso? Para começarmos a entender o que está em jogo, é essencial saber que a Geórgia ocupa uma posição estratégica que conecta a Europa e a Ásia. Suas montanhas funcionam como barreiras naturais, enquanto seus vales se tornaram corredores estratégicos, fazendo do país um território sempre disputado. Mas não é só isso. A Geórgia é uma rota crucial para o transporte de petróleo e gás natural do Mar Cáspio para a Europa. Essa importância geopolítica da Geórgia nunca passou despercebida pelas grandes potências. No século XIX, o Império Russo avançou para o sul, anexando a Geórgia e outras regiões do Cáucaso para proteger suas fronteiras contra o Império Otomano e a Pérsia. No século XX, a União Soviética manteve um controle rígido sobre a Geórgia para garantir acessos a essas rotas estratégicas e proteger sua fronteira sul. Após o colapso da União Soviética, o papel da Geórgia como corredor energético se tornou ainda mais evidente. Oleodutos como Baku, Tbilisi, Ceyhan, PTC transportam petróleo do Mar Cáspio até o Mediterrâneo, contornando a Rússia e reduzindo a dependência europeia do petróleo russo. Isso transforma a Geórgia em uma peça-chave para a segurança energética da Europa e, naturalmente, um ponto de interesse estratégico vital para a Rússia. Além da energia, a Geórgia faz parte da iniciativa da Nova Rota da Seda, que visa conectar a China à Europa através de uma rede de rotas comerciais. Isso aumenta ainda mais a importância estratégica da Geórgia no cenário global. Agora, para entender melhor as tensões atuais, precisamos voltar a 2008. A guerra entre a Rússia e a Geórgia foi um marco nas relações entre os dois países. Em agosto daquele ano,
o exército georgiano tentou retomar o controle da Ossétia do Sul, uma região separatista que, com o apoio da Rússia, buscava independência. A resposta da Rússia foi rápida e avassaladora. Em poucos dias, as tropas russas não só repeliram as forças georgianas da Ossétia do Sul, mas também avançaram para dentro da Geórgia, chegando perigosamente perto da capital, Tbilisi. As causas desse conflito são complexas. A principal delas foi o desejo da Geórgia, sob a liderança do presidente Mikhail Saakashvili, de se afastar da influência russa e se aproximar do Ocidente. Desde que assumiu o poder em 2004, Saakashvili buscou integrar a Geórgia à OTAN e à União Europeia, o que a Rússia viu como uma ameaça direta à sua influência no Cáucaso. Ossétia do Sul e Abecásia, com suas populações que em grande parte se identificam com a Rússia, tornaram-se pontos de pressão que Moscou usou para manter a Geórgia sob controle. As consequências da guerra foram devastadoras para a Geórgia. Embora o conflito tenha durado apenas 5 dias, suas repercussões são sentidas até hoje. A Geórgia perdeu o controle efetivo sobre a Ossétia do Sul e a Abecásia, que desde então funcionam como protetorados russos. Mais de 200 mil georgianos foram deslocados durante o conflito, muitos dos quais ainda não puderam retornar às suas casas. Além disso, as esperanças da Geórgia de uma adesão rápida à OTAN foram seriamente prejudicadas, com muitos países membros da aliança hesitando em aceitar um país em conflito aberto com a Rússia. Para a Rússia, a guerra de 2008 foi um sucesso estratégico. Moscou conseguiu não apenas proteger seus aliados separatistas, mas também enviar uma mensagem clara a outros estados pós-soviéticos. A Rússia não toleraria que seus antigos domínios se alinhassem com o Ocidente. A guerra também serviu para testar as capacidades militares russas, que haviam sido reformadas após as dificuldades encontradas durante a Primeira Guerra Chechena nos anos 90. Uma das lições mais importantes da guerra de 2008 foi que a Rússia estava disposta a usar a força militar para proteger seus interesses na região, mesmo que isso significasse enfrentar condenações e sanções internacionais. Essa disposição continua a ser um fator crucial nas relações russo-georgianas e na política externa russa em geral. Mas e quanto ao futuro? Por que a Rússia consideraria uma nova invasão da Geórgia? Para entender isso, precisamos olhar para os interesses estratégicos de Moscou na região, que vão além de simples questões territoriais. A Rússia vê o Cáucaso como uma parte natural de sua esfera de influência, uma região historicamente sob seu controle e crucial para a segurança de sua fronteira sul. Desde a queda da União Soviética, o Kremlin tem se esforçado para manter essa influência, combinando apoio a movimentos separatistas, presença militar e pressão diplomática. Perder a Geórgia para o Ocidente seria um golpe significativo, enfraquecendo a capacidade da Rússia de controlar o Cáucaso e projetar seu poder na região. Além disso, há a questão vital dos recursos energéticos. A Geórgia é um corredor crucial para o transporte de petróleo e gás natural do Mar Cáspio para a Europa. Controlar ou influenciar essas rotas permite à Rússia manter sua posição como principal fornecedor de energia para a Europa, uma ferramenta que Moscou usa há muito tempo em sua política externa. Uma nova invasão da Geórgia poderia garantir que esses recursos não escapassem do controle russo. Militarmente, a presença russa na Ossétia do Sul e na Abecásia já oferece uma vantagem estratégica significativa. No entanto, uma nova invasão poderia ser justificada como uma forma de proteger essas forças e garantir que a Geórgia não tente recuperar esses territórios à força. Além disso, manter uma forte presença militar no Cáucaso permite à Rússia projetar seu poder em outras áreas sensíveis, como o Oriente Médio e o Mar Negro. Por fim, há também motivações políticas internas. O governo de Vladimir Putin enfrenta desafios dentro da Rússia, como uma economia estagnada e crescente insatisfação pública. Nessas situações, uma ação militar no exterior pode servir como uma distração eficaz,
desviando a atenção dos problemas internos e fortalecendo o apoio nacionalista ao governo. A guerra na Geórgia em 2008, por exemplo, ajudou a aumentar a popularidade de Putin. Uma nova invasão poderia ser uma forma de replicar esse sucesso, consolidando ainda mais seu controle dentro da Rússia. Agora, se lembrarmos que falamos sobre a ideia de Putin talvez querer recriar uma nova União Soviética, faz todo sentido observar que a Geórgia não é a única ex-república soviética sob pressão russa. A Ucrânia, a Moldávia e os estados bálticos também têm suas próprias histórias de conflitos com Moscou. E essas situações nos dão uma ideia clara de como a Rússia poderia agir em relação à Geórgia. Começando pela Ucrânia, a crise que começou em 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia, é talvez o exemplo mais claro de como Moscou está disposta a usar a força militar para proteger seus interesses. A guerra no leste da Ucrânia, que continua até hoje, só reforça isso. Mesmo com sanções internacionais e isolamento diplomático, a Rússia não voltou atrás. Pelo contrário, mostrou que está disposta a arriscar uma confrontação com o Ocidente se acreditar que seus interesses estratégicos estão em jogo. Na Moldávia, temos o caso da Transnistria, uma região separatista apoiada pela Rússia que tem funcionado como um estado não reconhecido desde o início dos anos 90. A presença militar russa ali impede qualquer tentativa da Moldávia de reintegrar essa região. Moscou usa esse conflito congelado como uma ferramenta para manter sua influência sobre o governo Chisinau, mostrando como conflitos não resolvidos podem ser usados para controlar seus vizinhos. E não podemos esquecer os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Embora esses países sejam membros da OTAN, eles também enfrentam pressão russa, especialmente devido às suas minorias russas. Moscou frequentemente usa a proteção dessas minorias como pretexto para intervenções políticas e campanhas de desinformação. No entanto, a presença da OTAN na região serve como um forte impedimento contra qualquer ação militar direta da Rússia. Isso destaca a importância das alianças militares para proteger a soberania de pequenos estados contra a agressão russa. Esses exemplos deixam claro que a Rússia tem uma estratégia bem desenvolvida para lidar com seus vizinhos pós-soviéticos. Ela usa uma combinação de poder militar, apoio a movimentos separatistas e influência política para manter esses países dentro de sua esfera de influência. A Geórgia, com seu desejo de se alinhar com o Ocidente, representa um desafio direto a essa estratégia. E Moscou pode estar disposta a agir para garantir que continue sob seu controle. Então, com tudo isso em mente, a grande pergunta é: o que a Rússia pode fazer a seguir? Considerando o histórico e a situação geopolítica, há várias possibilidades sobre como Moscou poderia agir em relação à Geórgia, cada uma com seus próprios riscos e consequências. Uma das opções mais drásticas seria uma invasão militar direta, semelhante ao que vimos em 2008, mas dessa vez em uma escala muito maior. Nesse cenário extremo, a Rússia poderia tentar ocupar Tbilisi, derrubar o governo georgiano e instalar um regime mais favorável a seus interesses. Isso, claro, não seria fácil. Incluiria uma campanha militar massiva, com forças aéreas e terrestres trabalhando para neutralizar as defesas georgianas. E embora isso traga riscos significativos, como sanções internacionais mais severas e a possibilidade de um confronto direto com o Ocidente, Moscou pode ver essa ação como necessária para proteger seus interesses no Cáucaso. Mas há outras opções na mesa. Em vez de uma invasão direta, a Rússia pode optar por uma estratégia de desestabilização interna na Geórgia. Isso poderia envolver o uso de guerra híbrida, apoio a movimentos separatistas e campanhas de desinformação para minar a confiança no governo georgiano e criar um ambiente de incerteza. Essa abordagem é atraente para Moscou, porque permite que negue seu envolvimento direto, enquanto continua a enfraquecer a Geórgia sem os custos de uma guerra tradicional.
Outra possibilidade é que Moscou expanda os conflitos congelados que já existem na Ossétia do Sul e Abecásia para outras regiões da Geórgia. Ao fomentar novos movimentos separatistas em áreas como Samtskhe e Javakhti, onde há uma população armênia significativa, a Rússia poderia manter a Geórgia constantemente ocupada com seus próprios problemas, dificultando seus esforços de integração com o Ocidente. E claro, há sempre a opção de aumentar a pressão econômica e diplomática. A Rússia poderia usar sanções, manipulação de preços de gás natural e influência em organizações internacionais para criar problemas econômicos e políticos para o governo georgiano. Esse tipo de pressão poderia enfraquecer a Geórgia por dentro sem a necessidade de uma intervenção militar. Agora, se a Rússia realmente avançar com qualquer uma dessas estratégias, o impacto não se limitará apenas à Geórgia. Uma nova invasão ou mesmo uma escalada das tensões na região pode ter consequências graves para toda a região do Cáucaso e além. Pense no que isso significaria para países como Armênia e Azerbaijão, que recentemente estiveram em conflito na região de Nagorno-Karabakh. Esses países estariam observando de perto qualquer movimento da Rússia na Geórgia, e isso poderia desencadear uma corrida armamentista ou até novos conflitos, especialmente se Moscou tentar expandir sua influência militar para além das fronteiras georgianas. A Turquia, por exemplo, que é um aliado estratégico da Geórgia e membro da OTAN, teria um papel crucial em qualquer resposta a uma nova agressão russa. Ankara tem grandes interesses na estabilidade do Cáucaso, especialmente quando se trata de segurança energética. Lembre-se, o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan, vital para o transporte de petróleo, atravessa tanto a Geórgia quanto a Turquia. Qualquer interrupção nesse corredor energético afetaria diretamente a economia turca, forçando o país a tomar medidas mais assertivas. E não podemos esquecer do Irã, um país com laços históricos e culturais profundos com o Cáucaso. Embora Teherã tenha uma relação complexa com Moscou, uma maior presença militar russa na região poderia ser vista como uma ameaça ao equilíbrio de poder, levando o Irã a fortalecer suas alianças com outros atores regionais para contrabalançar a influência russa. Mas não são só os vizinhos que estão de olho nessa situação. Quando falamos de Geórgia, precisamos considerar o papel dos grandes atores internacionais, como a União Europeia, os Estados Unidos e até a China. A União Europeia, por exemplo, tem sido um parceiro importante para a Geórgia nos últimos anos, oferecendo apoio financeiro e técnico para as reformas e ajudando a integrar o país na economia global. No entanto, quando se trata de proteger a Geórgia contra uma possível agressão russa, a capacidade da UE é limitada. Apesar das sanções impostas à Rússia após a anexação da Crimeia, essas medidas não foram suficientes para impedir Moscou de continuar suas políticas expansionistas. Já os Estados Unidos desempenham um papel crucial na segurança e na economia da Geórgia. Washington tem sido um forte defensor da integridade territorial da Geórgia, fornecendo assistência militar e econômica ao país. A cooperação militar entre os dois países inclui exercícios conjuntos e a venda de armas defensivas como os mísseis antitanque Javelin. Contudo, a Geórgia não faz parte da OTAN, o que significa que os Estados Unidos não têm a obrigação formal de defender o país em caso de invasão, limitando assim as garantias de segurança que Tbilisi pode esperar. Por outro lado, a China adota uma postura mais indireta, mas não menos significativa. Como parte de sua iniciativa Belt and Road, a China investiu em infraestrutura na Geórgia, vendo o país como uma ponte crucial entre a Europa e a Ásia. Pequim tem preferido manter uma postura de neutralidade em relação às disputas territoriais no Cáucaso, focando em suas ambições econômicas. No entanto, qualquer escalada de tensões na região poderia impactar os interesses chineses, forçando Pequim a reconsiderar sua posição. Mas e você? O que acha dessas tensões entre Rússia e Geórgia? Já sabia da importância estratégica desse pequeno país?
E o que mais te surpreendeu sobre as motivações da Rússia? Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, assim você contribui para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Não se esqueça de clicar no ícone de sino, assim você terá acesso aos nossos vídeos mais recentes. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!